Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo, vamos ver, né, mais um vídeo, se vai ser realmente mais um ou mais outro, não tem problema. Esse é o vídeo 118, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, nós estamos tratando a respeito das religiões, que não crê na imortalidade da alma, que não crê na reencarnação, que crê que a alma ela é criada por Deus no momento em que a criança nasce. Já explicamos isso no vídeo anterior, mas só para dar uma sequência. Então, morreu, acabou. Tá, mas aí eles pecam quando eles falam do pecado original, que o pecado capital é uma coisa, pecado original. Não devia existir o pecado original. Por isso que no vídeo anterior tratamos esse assunto das controvérsias, das divergências, né? Que a própria teologia, junto com as igrejas, com as religiões, eles não conseguem chegar a um acordo com relação a essa questão, a esta questão, porque isso não é fato, isso é mitologia. Engraçado que eu repito tudo do primeiro vídeo se eu preciso, porque está tudo aqui dentro da cachola. Então, eles se fundamentam o pecado original no quê? Se a alma ela é criada por Deus no momento que a criança nasce e a alma desaparece quando a pessoa morre. Para que pudéssemos herdar, vamos usar isso aqui na mitologia. Sim, vamos, né? Vamos simplificar uma coisa, só para você analisar uma coisa. Para que pudéssemos herdar alguma coisa lá de Adão e Eva, que também é mitologia, mas vamos entender por aí, né? Porque eu gosto desse assunto. Teríamos que viver o passado, o presente e o futuro. Você entende dessa forma assim, ó, que para a humanidade hoje carregar, né, o pecado original, ele teria que ter vivido a vida anterior, né? Que aqui Kardec trata como pré-existência, a vida anterior, a existência anterior. E de existência anterior, existência anterior, chegamos lá no Adão e na Eva. Se nós nascemos e morremos, nós não participamos lá daquele momento lá, ué. Nós não participamos. Então nós vamos ser culpados por erros que eles cometeram, porque eles não cometeriam erro também nenhum, nada. Isso é tudo mitologia, isso é tudo palhaçada. Isso é tudo para enganar as pessoas, ficar enchendo a cabeça das pessoas de boboseira. Vamos entupir a cabeça dos tontos com mitologia, com história, porque assim eles fecham o cabresto e não enxerga para os lados e só enxerga na frente onde está o milho, o feno e a água para beber. E o carnê para contribuir no fim do mês com o dízimo e com as oferendas. Vamos mantê-los nas ignorâncias desse jeito. Então, essas leis
Isso aí tudo foi criado nos concílios para poder manter as pessoas. Agora, para você ver a distorção das leis de Jesus trazidas aqui para a Terra. Que, na verdade, essa distorção começou lá com Moisés, né? Coitadinho de Moisés. Levou tinta também. Então, começou dele lá, de Moisés. Depois, né? Veio para Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio mostrar as leis, né, do Pai, as leis verdadeiras. Mas aí depois, os posteriores, o que eles fizeram? Eles deturparam tudo. Deturparam tanto que hoje, melhor compreensão, melhor entendimento tem o espírita verdadeiramente espírita com relação a estas questões, graças a Hippolyte Léon Denisard Rivail e graças também a nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu o Consolador prometido, né? Então, nos prometeu o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo, que é trazendo à lume tudo aquilo que o Cristo trouxe, mas que foi deturpado por todos esses sistemas, porque isso tudo significava sistemas, né? Ciências e tudo mais, teologias e tudo mais. Então deturparam tudo. Aí foi preciso de Kardec vir, Hippolyte de Denisard vir e trazer ao lume tudo novamente. Então, o espírita verdadeiramente espírita, ele desfruta dessa realidade verdadeiramente. O verdadeiro espírita, porque o pseudo, ele não tem conhecimento disso não. O pseudo, ele ainda crê que Adão comeu a maçã. O pseudo crê, porque ele não conhece a história. E ele não sabe nem o que é a maçã. Existem umas controvérsias. Uns crê que a maçã é o sexo. Outros crê que a maçã foram as leis do Deus arbitrário, implacável, arbitrário, o Deus da ira, né? O Deus mal amado, que gostava de ser amado. Então muitos creem que Adão e Eva, eles, de certa forma, desobedeceram às leis, naquela época, impostas por Deus. Eles desobedeceram. Mas por que eles desobedeceram? Porque a serpente, olha pra você ver, engraçado, no Jardim do Éden tinha serpente que falava. A serpente foi e fez a cabeça da Eva primeiro, né? Então, a serpente levou Eva a desobedecer os desígnios das leis do Deus implacável, do Deus da ira. Então, a serpente levou Eva a cometer o pecado original primeiro que Adão. Porque assim que a serpente induziu Eva a
proceder contrário aos dogmas do Deus implacável, ao mesmo tempo, depois que ela cometeu esse pecado, que ela, né, aceitou a indução da serpente, a serpente induziu Eva a levar também Adão a cometer o mesmo erro, que era infringir as leis do Deus implacável, do Deus da ira, do Deus da guerra, o Deus da morte, Deus do inferno, Deus do demônio. Isso é da mitologia. Então você entendeu? Então, as teologias, elas não conseguem chegar numa denominação. Porque uns dizem que o que Adão e Eva fez, na verdade é o seguinte, o que Eva e Adão fez, eles infringiram as leis desse Deus naquela época. E por isso, por eles terem infringido, eles foram expulsos do jardim do Éden. Agora, observe só para você ver uma coisa, como são as coisas. Ao marxismo, estude esse nome aí. Marxismo vem de Karl Marx. Estude isso aí para você ver. O que é esse marxismo? Observa agora. Por que a serpente influenciou Eva primeiro? Ora, gente, isso é natural. Não existe 12 apóstolos. Não existe mulher apóstolo. 12 apóstolos, homem. Observe para você ver, as leis todas se compõem no masculino e não no feminino. 12 apóstolos. Papa tem que ser homem. Padre tem que ser homem. Bispo, homem. Tudo tem que ser homem. E outra, a mulher foi sempre humilhada e rebaixada em todos os sentidos, em todas as classes. É o marxismo. Estude essa palavra. Às vezes fica difícil para as pessoas porque elas não estudam. Marxismo. Você vai entender o porquê que Eva foi chamada primeiro pela serpente para não diminuir o homem. Só que isso é mitologia, foi invenção. Eles criaram isso para poder diminuir a pessoa da mulher. Ou melhor, para não diminuir a persona da mulher. Você entendeu? Então, nos concílios, eles modificaram tudo isso e criaram isso para poder iludir as pessoas de que quem manda realmente é o homem. O poder está na mão do homem. Uma outra coisa. Não é mudando de pato para ganso, não. Ô Luiz, mas Deus é homem ou Deus é mulher? Nossa, e agora, hein? Jesus é homem ou é mulher? Deus é homem ou ele é mulher? Aí eu vou usar aquele termo aqui da Terra. Deus é unissex. Por quê? Porque eu vou usar esse termo para poder... Porque não existe outro termo. Porque o espírito evoluído, ele não tem sexo. O sexo existe aqui entre os primitivos, de acordo com as necessidades das provas e das expiações às quais todos nós
temos ou devemos passar. Jesus é homem ou é mulher? De acordo com a doutrina dos espíritos, Jesus é unissex. Ele não é nem homem, não é nem mulher. Não existe sexo. Não existe sexo. Sexo. No ser evoluído. Ele é unissex. Você conseguiu entender? Agora, e aqui na Terra? Papa é homem. Mas é lógico, é lei do homem. Bispo é homem, é lei do homem. Padre é homem, é lei do homem. É a lei mutável. Porque a lei divina é diferente. Você entendeu essa agora? Eu te fiz essa pergunta. Deus é homem ou é mulher? Não é nenhum e nem outro. Deus é unissex. O espírito evoluído. Eu vou usar esse termo como Deus, por falta de termo. Deus é unissex. Deus não tem sexo. E por não ter sexo, é unissex. Não é nenhum e não é nem outro. Mas ao mesmo tempo, vibra os dois ao mesmo tempo. É a persona. Você entendeu? Eu me esqueci agora um outro termo que poderia também ser usado. Então, Jesus também. Jesus não é nem homem, não é nem mulher. É unissex. Não tem sexo. Voltando a Adão e Eva. Então, eles colocaram Eva primeiro para poder discriminar a mulher aqui na Terra. Rebaixar a mulher. Rebaixar a mulher de categoria. De nível. Em todos os sentidos e em todas as classes social. Tanto é que você percebe em 2023 a dificuldade que as mulheres sempre enfrentaram e enfrentam mediante tudo. Está mudando. Mas quantos mil anos essas leis implacáveis, essas leis demoníacas, né, que foram montadas devido à ignorância do primitivo masculino, não admitindo a importância do sexo feminino. Então, observe só para você ver. Eles dizem em alguns concílios, em algumas epístolas, que a serpente, ela induziu Eva primeiro a infringir as leis, os códigos, as leis de Deus. Depois que a serpente viu que Eva infringiu, cometeu todos os erros, eles dizem que o próximo passo, então você observa que já diminuiu a mulher. Ela cometeu o primeiro erro, não foi o homem. Tá vendo só? O marxismo, depois defendido por Karl Marx. E boque. Depois vocês aguentam, vó. Então, depois, a mesma serpente que induziu Eva influenciou Eva para que Eva levasse Adão também a cometer o mesmo erro. Só que tem um porém. Deus, percebendo que Eva, quem cometeu o crime, os erros, infringiu as leis primeiro, e Adão, que foi influenciado por Eva, você entendeu? Deus, que até então, naquele momento, ele criava as almas na hora do nascimento e matava as almas no momento da morte. Mas ali com Adão e Eva, por ter sido
Eva cometido o infringimento primeiro, por ter infringido as leis primeiro. E Adão por ter sido influenciado por Eva, Deus achou melhor. Epa, aí começa. Deus achou melhor banir o casal do jardim do Éden. Baniu eles. Para eles viver do suor do próprio rosto, do próprio trabalho. Porque até então, lá no jardim do Éden, eles tinham mel, tinha tudo, né? As abelhas faltava trazer mel para eles, e maçã também. Uva, tinha toda coisa de graça. Né? Por quê? Porque Deus percebeu assim. Deus percebeu, olha só para você ver. Algumas epístolas falam disso. Deus percebeu que se tivesse sido Adão o primeiro a cometer o infringimento, se ele tivesse sido o primeiro a infringir as leis, e Eva a segunda, ele ia matar os dois. Não ia dar permissão para eles continuar vivos. Mas como foi a mulher, marxismo, Deus marxista. Esse Deus, além de ser implacável, ele era meio que marxista. Eu acho que ele conhecia Karl Marx. Eu acho. Não tenho certeza não. Porque umas controvérsias tão grandes que eu vou ficar por fora deles. Porque permitiu que, não, vocês vão viver. Que foi Eva que cometeu o primeiro, né, deslize das leis, então ela infringiu todas as leis. Então, como se diz assim, vocês estão perdoados, vocês vão continuar vivos. Expulsou eles para lá. E para lá eles tiveram 3 filhos. Só que a história conta só Abel e Caim. Mas tem um outro, chama Sete. S-E-T-E. É Sete. Então, só que lá, de Abel e Caim, eu confundo os nomes, gente. Mas um lá matou o outro. Por que um matou o outro? Porque ele percebia, ele via que Deus amava mais aquele, um lá, não sei se é Abel, amava mais Abel. Perdoa se eu errei, se eu me equivoco no nome, porque esses 2 nomes é complicado. Não sei porque que eles não se mataram tudo. Ainda estaria essa bagunça até hoje na mitologia, né? Então um percebeu que Deus amava mais o outro. Ficou enciumado, ficou irado, ficou nervoso. Foi lá e matou o outro. Deus apareceu àquele. Fulano, cadê fulano? Olha que Deus pobrezinho. Ele não era onisciente, ele não era onipresente, ele não era onipotente. Olha só, que Deus pobre. De virtude, de atributos. Matei ele, senhor. Matou? Ah, então tá. Você está expulso do paraíso. Não, você está expulso aqui do local. Tá bom. Aquele lá, que eu não esqueço, não sei, eu esqueço o nome dele, coitadinho, que é mitologia, né? Pegou a malinha dele, picou a mula. E conta-se a história, desculpa, que ele foi para terras distantes e lá ele esposou uma mulher e casou e constituiu família. Aí a história é aquela, né? Se existia apenas os 5, Adão, Eva, Caim e Abel e Sete, mais um dos 2 foi morto, então passou a existir só os 4, mas ninguém, eles eram o princípio da nação no mundo todo, né? Os primeiros. Esse que foi para terras distantes, esposou e casou com sua família, casou com quem? Só se for com a macaca.
encontrou a macaca lá, né? Pediu para descer da árvore e lá copulou, porque aí não é nem concepção, é copular mesmo, porque é tudo animal, né? Copulação. E constituiu família com a macaca. Então, por isso que eu acho que eu tenho assim uma forma assim de meio de gorila, né? De macaco assim. Acho que tá de lá, viu? Acho que eu tô desse outro lado de lá, não tô junto com Adão e Eva, não. Eu só quero saber de vó depois se os Barbosa vêm lá do Jardim do Éden. Se vier, tô perdido. É eu mesmo, né? Eu nasci lá naquela onde constitui uma família nova lá. Mas tem uma outra história também nessa indecisão deles, porque eles não resolvem essa situação. Tem uma outra história que nós vamos contar ela no próximo vídeo.